Falar da reforma protestante não é fácil, simplesmente porque a reforma não foi só um evento, né? Nós estamos destacando aqui exatamente o que aconteceu com Lutero, ali com as 95 teses. Mas, na verdade, ocorreram uma série de transformações sociais, culturais, ali na Europa, durante o século XVI, que exatamente esses eventos, a reunião deles, nós condensamos exatamente nesse termo reforma protestante. Talvez o termo melhor seria reformas protestantes. Ocorreram em vários países. Não só na Alemanha, como estamos estudando aqui, mas ocorreu na Suíça, ocorreu na Holanda, em vários outros locais. E essas reformas são importantes para a gente, justamente porque elas trouxeram à tona a palavra genuína. A fé evangélica genuína foi trazida nesse tempo. Então, nós costumamos apresentar justamente os 5 solas, né? 5 somentes aí, como o Pereira falou. E esses solas não eram exatamente um slogan da reforma, mas eles condensam exatamente o ensino dos reformadores. Então, estudiosos que vieram depois, exatamente viram que essa era a essência da reforma, esses 5 pontos. Então, dentro da nossa perspectiva hoje, nós vamos trabalhar a sola escritura. E exatamente essa sola escritura fala sobre a Bíblia, somente a Bíblia. E ela é a única autoridade em matéria de fé e prática nas nossas vidas. Mas não tem como a gente falar sobre essas transformações exatamente sem falar de Lutero. E Martinho Lutero, até apresentei aqui uma pequena ficha sobre ele. Pode passar. E Lutero, ele na verdade veio de uma família simples. A gente sabe que depois de um tempo, o pai dele, ele ficou um industrial, teve uma empresa de fundição e ficou mais rico, mas no seu começo, logo até a sua adolescência, ele teve uma vida bem simples. Seus pais começaram como camponeses e ele herdou a fé simples dos camponeses daquela época. Uma fé que ela exatamente representava o pensamento medieval, o pensamento da Igreja Católica daqueles dias. E como Lutero era um rapaz muito estudioso, seus pais logo colocaram em um monastério franciscano, e nesse monastério ele pôde apresentar, um pouco mais de seus estudos, então ele pôde ali aprender muito mais. E dentro desses seus estudos, ele começou a perceber que Jesus Cristo era um ser cruel na mentalidade medieval. O Jesus Cristo, que era apresentado naqueles dias, era um ser tirano. E que ele exigia uma total obediência. E se essa obediência não fosse feita através das obras, as pessoas não teriam salvação. E simplesmente esse era o maior medo da Idade Medieval. O medo de Cristo. O próprio Lutero fala que ele estremecia e tornava-se pálido ao ouvir alguém mencionar o nome de Cristo. E ele dizendo, porque fui ensinado a considerá-lo como um juiz encolerizado. Fomos ensinados que devíamos nós mesmos fazer propiciação pelos nossos pecados, que não podemos fazer compensação suficiente por nossa culpa, que é necessário recorrer aos santos nos céus e clamar a Maria para desviar de nós a ira de Cristo. Então, Lutero se esforçava em cumprir fielmente essas penitências no intuito de chegar a Deus. Mas ele se reconhecia como pecador. E ele ficava numa eterna luta. Mas ele era sincero.
na sua devoção. E aos 18 anos, Lutero deseja avançar nos seus estudos. Então, seu pai, ele, num esforço ali, depois que ele já tinha melhorado um pouco de vida, coloca Lutero em Erfurt, que é um local exatamente lá na Alemanha, exatamente para aprender ensinos universitários. E lá ele tem acesso ao direito. Mas o que eu quero frisar não é exatamente os estudos universitários de Lutero, até porque ele de fato era uma pessoa muito capaz. Mas o que ele mais se encantou na universidade foi pela biblioteca. E sabe por quê? Porque foi a primeira vez que ele teve acesso à Bíblia. Ele já tinha escutado informações da Bíblia, é claro. Mas ele achava que a Bíblia, que a palavra de Deus se resumia àqueles pequenos trechos falados nas homilias católicas. Então, quando ele vai naquela universidade e ele encontra a Bíblia, ele fica encantado. Interessante, certa vez, ele disse que o maior sonho dele era ter uma Bíblia pessoal, porque aquela Bíblia era, digamos, comunitária, né, dentro ali da universidade. Então todo mundo tinha acesso a ela, mas ele queria uma para ele ficar se deliciando toda hora com ela. Então o momento que ele tinha, ele usava para estudá-la, assim como seus outros estudos também. Só que Lutero, então, ele teve uma grave doença, enquanto ele estava nos seus estudos de direito, e essa grave doença fez com que ele mergulhasse cada vez mais nas Escrituras. Mas sempre aquele problema, que ele não tinha certeza da sua salvação, e ele ficava, então, tentando de todo modo conquistar a graça de Deus pelos seus próprios méritos. Mas existem dois eventos que foram marcantes na vida de Lutero também. O primeiro foi o assassinato de um amigo pessoal dele. E esse assassinato fez com que Lutero ele começasse a repensar na vida dele e buscar mais a Deus para que ele não fosse para o inferno. E depois, o outro evento é que, como o pastor Valnei mencionou no primeiro dia, veio um raio, numa tempestade, e bateu do lado dele. E ele ficou atemorizado. Ele entendeu aquilo como um recado de Deus. Então ele pediu, ele era devoto a Santa Ana, sua família ali, aqueles homens. E ele então entrega sua vida a Santa Ana e faz um voto que, a partir daquele momento, ele iria para o monastério para entregar toda a sua vida ao ensino, ao estudo das letras cristãs. E aí, então, ele decide isso aos 22 anos de idade. E lá naquele convento onde ele ficou, Lutero fazia inúmeras penitências, já foi até mencionado aqui, se martirizava de várias formas, ele ficava noites a frio, totalmente desprotegido, justamente tentando obter essa salvação. Mas, em outra biblioteca, Lutero, então, encontra uma outra Bíblia. Só que o interessante é que essa Bíblia que ele encontrou na biblioteca, ela era amarrada no pé da mesa. Então quer dizer que ele tinha que ficar lá quase o dia todo estudando as Escrituras. Ele fazia vários jejuns, mas novamente ele ficou encantado pelas Escrituras. E a partir desse momento, Lutero entra numa jornada. E é exatamente essa jornada que nós vamos ver hoje. De maneira simbólica, nós vamos dar 5 passos na vida de Lutero até chegar, de fato, à Reforma Protestante, até chegar a ele ter traduzido a Bíblia para o alemão. Então, esses 5 passos são emblemáticos. E aí, para facilitar, nós temos aí uma figurazinha aí, também ele vai passar por cada uma dessas cidades. Também representando, simbolizando os passos na fé de Lutero. E vamos usar o tempo que nos resta
justamente para entender como a palavra de Deus foi transformadora na vida de Lutero. Então, a primeira fase da jornada de Lutero é redescobrir a forma perdida. Quer dizer isso? Exatamente porque nós falamos sobre reforma. Muitas vezes reforma, nós temos a ideia hoje em dia de que reforma seja uma melhoria, seja trazer uma inovação, trazer uma mudança de design, uma coisa desse tipo. Mas reforma, da forma como os protestantes daquela época entendiam, era exatamente voltar à forma. Voltar à forma que foi perdida com o tempo. Então, por isso, é usado o termo reforma. Foi perdida exatamente essa forma. E o fundamento básico para os reformadores era colocar a Bíblia como elemento central para conhecer a pessoa de Deus e sua mensagem de salvação. Então, eu peço que os irmãos cheguem no Salmo 33, versículo 4. Então, esse primeiro passo dessa jornada de entender a verdadeira forma da fé cristã é confiar na palavra de Deus. E esse texto exatamente reflete isso, que nos diz esse versículo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Precisamos entender que o primeiro aspecto que Lutero aprendeu é que a revelação de Deus está na Bíblia. A revelação especial de Deus está na Bíblia. E por mais que Deus também possa se mostrar através da natureza, da história, da personalidade humana, a Bíblia é a única que revela tudo sobre a salvação eterna. Por mais que a Bíblia carregue informações históricas, informações geográficas, literárias, ela não é exaustiva em falar essas coisas. Porém, em relação à redenção do homem pecador, ela é a única que é completa e totalmente confiável. O Senhor, Ele se manifestou no passado de maneira direta por meio dos eventos históricos, por meio de sonhos, de visões, de discursos proféticos, e através da própria encarnação de Cristo. E essas manifestações de Deus puderam ser preservadas através do registro, da escritura, exatamente destes eventos. E por mais que a revelação registrada ela tenha sido feita por mão de homens, estes autores humanos, eles foram influenciados diretamente pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo usou a mente e o contexto daqueles autores com o propósito de revelar a salvação eterna. Dessa maneira, é possível garantir que toda a Bíblia é fruto da ação do Espírito de Deus. Isso mostra que as Escrituras são dignas de inteira credibilidade. Sendo assim, podemos evidenciar que a Bíblia não erra em nenhum aspecto da sua revelação. Além disso, ao afirmarmos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela se torna autoridade sobre a vida de todo e qualquer homem. Então, ela é um instrumento de condenação para aqueles que rejeitam a palavra, mas também uma rocha de salvação para aqueles que depositam a sua fé nela. E como a Bíblia usa linguagem humana, ela pode ser compreendida por qualquer pessoa que possua uma mente equilibrada. Qualquer um pode estudar o conteúdo das Escrituras e pode entender aspectos históricos, aspectos literários. Porém, somente aqueles que são iluminados pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, na verdade, é que podem ter um relacionamento direto com o Senhor, guiados pelo conteúdo das divinas Escrituras. Então, podemos garantir que não há salvação de pecados para aquele que não acredita na Bíblia, sendo ela fielmente a palavra de Deus.
pois o próprio Senhor estabeleceu que as Escrituras na verdade, a portadora da mensagem de redenção. Lutero, então, só pôde se libertar da sua escravidão espiritual quando ele entendeu que o justo vive pela fé, como o pastor Kelso muito bem falou ontem. Essa libertação só veio por causa da palavra, o acesso e o temor pela palavra. Então a palavra de Deus é a única capaz de dar fé ao coração pecador. E com isso, Lutero pode avançar mais. Agora Lutero precisa de exemplos de pessoas que amavam a palavra de Deus. E o segundo passo da jornada de Lutero é encontrar exemplos de fidelidade, reforçar sua própria fé. Lutero, então, buscou, e em muitos dos seus comentários, ele colocou isso. Esses exemplos de pessoas que se entregaram e foram fiéis à vontade de Deus. Esses exemplos de fidelidade, nós percebemos exatamente em contextos onde as culturas, elas rejeitam a palavra. Em culturas onde o pecado, ele toma de conta e encontra nas Escrituras o seu maior rival, o seu maior inimigo. E por isso, essas culturas, essas sociedades rejeitam a palavra. Colocam a palavra de lado, exatamente porque a palavra ela é inimiga do pecado. Porém, nosso bondoso Deus nunca permitiu que a sua palavra desaparecesse. E por conta disso, milhares e milhares puderam conhecer a salvação eterna. Então Deus tem levantado pessoas. E levantou algumas pessoas na própria Bíblia, na própria revelação, para nos dar justamente ânimo. Nós temos o primeiro caso, o caso de Josias. Interessante, rei Josias, filho de 2 reis maus diante de Deus. Inclusive um destes reis, que foi seu avô, Manassés, considerado como um dos piores, talvez o pior rei de Judá. E no reinado de Manassés, o templo foi fechado, a idolatria esteve por todas as partes de Jerusalém, e em um dos piores momentos da monarquia judaica. E acredita-se que durante esse tempo, nesse reinado de Manassés, o livro da lei, ele foi destruído pela força de Manassés, pelo seu poder real. Mas é interessante que mesmo depois do arrependimento de Manassés, não é falado novamente sobre a palavra de Deus, mas em 2 Reis, capítulo 22, versículo 11, diz assim, sobre Josias. 2 Reis 22, versículo 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Então fica evidente que as escrituras, naquele tempo, tinham se perdido, eles não tinham acesso, o próprio rei não tinha acesso à escritura. Tinha acesso talvez a algumas informações dos sacerdotes, algumas palavras, mas aquela escritura com palavra de Deus que estava no templo, deveria ser falada no templo, tinha se perdido, mas nesse momento, o rei se humilha diante da palavra. Interessante que o fato dessa descoberta do livro também demonstra o poder de Deus e seu zelo quanto à sua palavra. Mesmo diante do ataque terrível de Manassés, contra tudo que era de Jeová, tudo que era do Senhor, chegar ao momento de até fechar o próprio templo, nós observamos que de maneira milagrosa foi preservado um exemplar da Escritura. E foi esse exemplar, né, essas Escrituras, que transformou a nação de Judá naquele tempo.
E algo interessante no versículo 19 do mesmo capítulo, é dito o seguinte, que Deus ele vai aceitar então o quebrantamento do rei Josias diante da leitura da palavra. E é dito assim: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. E a partir daquele momento, houve uma reforma religiosa no seio de Judá. E Josias foi colocado como rei que seguiu os passos de Davi. Mas também há o caso de Esdras e Neemias. Logo após a volta do cativeiro babilônico, onde os israelitas tinham ficado ali 70 anos em terra estrangeira, havia necessidade de se redescobrir a palavra. Não se havia uma forma religiosa, mas que houvessem ali as sinagogas que foram dessa época, mas uma organização, porque eles tinham voltado para a sua terra. Então, Esdras, que era um escriba, assume essa responsabilidade de voltar a falar a palavra, de voltar aos ritos de Judá, né, de Israel. E o interessante é que nesse tempo eles tiveram muita oposição. Talvez os irmãos lembrem da oposição dos samaritanos, dos próprios ali auxiliares do rei. Mas em Neemias capítulo 8, versículos 2 e 3, naquele momento emblemático, o pastor Jaime até falou na última semana sobre esse texto, um momento muito especial da história de Judá, e que fala o seguinte: Esdras, o sumo sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro: diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Novamente, a palavra de Deus foi protagonista na reforma. Mas nós temos um caso que talvez, muitas vezes nós não percebamos muito. Mas o terceiro caso desses exemplos de fidelidade é o caso do próprio Senhor Jesus Cristo. E nesse terceiro episódio, a gente precisa perceber que o problema mais grave dos dias de Jesus era o declínio da autoridade da palavra de Deus. Isso aconteceu exatamente por causa, no período ali dos Macabeus, no período entre os testamentos, os saduceus, os fariseus e talvez os herodianos começaram a ganhar bastante destaque na sociedade judaica. E o que isso ocorreu? Ocorreu que esses grupos começaram a fazer uma teologia própria. Não sei se você confunde, mas se confunde, está errado, de você achar que os fariseus seguiam o Antigo Testamento. Não, eles não seguiam. Na verdade, eles deturparam, eles inventaram falsas premissas para angariar poder político dentro de Israel. Então, os mestres fariseus, unidos também aos escribas, se consideraram os únicos dignos de interpretar as Escrituras. Talvez você se lembre de algo que ocorreu, né? E essa influência, ela foi extremamente nociva para a sociedade judaica daquela época. Os fariseus, os escribas, eles tinham tanta força política e religiosa que eles passaram a ser uma espécie de polícia da religião naqueles dias. Talvez você perceba quando João Batista
está ali pregando, né, batizando, e chegam então fariseus, fariseus e os escribas, exatamente para perguntar, interpelar ali João Batista. Muitas vezes também eles ficavam na cola de Jesus para perceber, fez heresia, errou nisso aqui. Eram os policiais daquela época, mas policiais no nível religioso. E essas doutrinas afastaram tanto o povo da mensagem messiânica de redenção espiritual, que os próprios discípulos de Jesus muitas vezes ficaram confusos com aquela situação. Muitas vezes eles não entendiam as doutrinas que Jesus estava dizendo, que era a palavra de Deus, que estava no Antigo Testamento. Isso fica bem evidente no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5, versículo 20, que lá Jesus vai dizer exatamente o seguinte: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. É interessante. O sermão do monte naqueles dias foi o início de uma reforma, de um avivamento espiritual. Jesus explicando verdadeiramente o que estava no Antigo Testamento. Interessante quando ele vai rebater até diretamente os fariseus, quando ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, no versículo 21. Isso daí, exatamente esses antigos, era conhecido como os eruditos rabinos, judeus, que montaram as doutrinas estranhas. Então, Jesus está confrontando exatamente estes homens hereges que mudaram ali a palavra de Deus. Jesus, de fato, está voltando à forma da fé verdadeira. Então, o conhecimento bíblico de Jesus tirou os israelitas das trevas da falsa religiosidade e os colocou diante da verdadeira luz da palavra de Deus. No entanto, a oposição aos ensinos de Jesus foi brutal. Os irmãos devem lembrar. Jesus foi perseguido, por algumas vezes ele teve que até sair fugido de apedrejamentos públicos. Porém, o ensino e o exemplo da obra de Cristo permitiram que muitos fossem tocados pela mensagem de salvação eterna, pela mensagem de salvação de pecados. Então, meus irmãos, esses exemplos de fidelidade certamente foram usados por Lutero. E a partir daí, nós temos um ciclo para entender a reforma. E ele está dividido em alguns estágios, rapidamente falando sobre eles. O primeiro estágio, se a gente for perceber nessas histórias, é o esquecimento da palavra. O que acontece na sociedade, se esquece a palavra, ou a palavra ela fica reclusa na mão de alguns poucos, ela deixa de atuar na sociedade de maneira livre, então a fé começa a esfriar. Mas aí Deus levanta então alguns, levanta líderes piedosos para iniciar uma transformação. No terceiro estágio, há um confronto com aqueles que estão sequestrando a palavra de Deus. Há um embate direto com esses que estão sequestrando a palavra. Praticamente, o líder piedoso ele acaba se doando totalmente a este dever. Mas ele é bem-sucedido, e aí então há a libertação da palavra. A palavra então passa a agir liberalmente e ela passa a transformar a vida dos pecadores. E esse profundo sentimento de pecado da sociedade faz que ocorra então um avivamento espiritual. Então esse é o ciclo de toda e qualquer reforma.
quando esse avivamento espiritual diminui, quando a palavra ela fica reclusa, quando as pessoas passam a não dar o devido valor à palavra de Deus, faz necessário, novamente, uma reforma. Então, esses foram espécies de protótipos da reforma que nós falamos. Mas agora, para avançar um pouquinho mais, de maneira um pouco mais rápida, a palavra, quando ela vai atingir a sociedade, ela precisa ser contextualizada dentro da cultura. Isso é interessante, e observando nos dias de Lutero, algumas causas ocorreram para a transformação da sociedade daqueles dias, para que chegasse a reforma. Primeira, o crescimento das universidades. As universidades começaram a partir do século XI, porém, nessa época, elas já tinham se desenvolvido, na época de Lutero, e começou-se, então, uma busca de vários conhecimentos, dentre eles o conhecimento da teologia. Ele não ficou recluso apenas aos monastérios, apenas a alguns locais específicos, mas ele foi, então, expandido. Um dos grandes nomes dessa época é também Erasmo de Roterdã, que ele, então, trouxe esse ensino um pouco mais. Também houve um interesse pelas línguas originais. Então, não ficou apenas o latim, em que em muitos locais, somente na época de Lutero, que falava-se alemão, o latim não significava nada. Já tinha se perdido o seu peso. Então, havia necessidade de se voltar às línguas originais. Isso foi interessante, porque nasceu originalmente do desejo dos renascentistas. Exatamente deles, buscarem voltar aos clássicos. Então aí as línguas originais passaram a ter maior evidência, e Lutero foi um excelente estudioso dessas línguas, né? Ele foi talvez uma das maiores autoridades da sua época. Além disso, tinha uma crise de autoridade na igreja romana naquela época. No século XIII, teve um cisma dentro da igreja católica, que praticamente 3 pessoas desejavam ser papa. Tinham praticamente 3 papas numa mesma época. Então isso gerou um outro movimento. Dizer, não, os papas não têm autoridade. Quem tem autoridade são os concílios. E aí acontece uma nova transformação social, que é a reinterpretação da Bíblia. Mas não segundo a alegoria da Igreja Católica. Mas algumas pessoas começaram a investigar a Bíblia, entendendo de forma mais literal, e a partir dessa investigação, vieram alguns protótipos de reformadores. Nós temos aí John Wycliffe, que nasceu em 1328, e ele teve uma atuação muito interessante na Inglaterra como professor de Oxford. E ele se negou a aceitar os papas e aceitar também os concílios. Ele diz, apenas Cristo é cabeça da igreja. Apenas a palavra de Deus é que tem força e autoridade dentro da igreja. Outro também foi Jerônimo. Jerônimo aí no ano de 1452, né, ano do seu nascimento, lá na Itália, começou a confrontar a religiosidade papal. Ele foi condenado, inclusive, à forca por conta dos seus ensinos, né, foi considerado um herege. Apareceu outro também, Jan Hus, na região ali da Boêmia, próximo à Alemanha daqueles dias. Então, ele bebeu muito dos ensinos dos outros, dos anteriores, e ele foi também muito perseguido. E essa perseguição ficou muito marcada na mente dos alemães. E naquele momento, Deus usou tanto a figura de Lutero, quanto esses acontecimentos, para que sua palavra fosse espalhada. E aí, Lutero, já convencido da doutrina da justificação pela fé,
Ele tornou-se o principal pregador na cidade de Wittenberg. E lá, através dos seus ensinos, ele começa a cativar o povo. Inclusive, nesse tempo também, ele fez uma visita a Roma e viu uma série de problemas em Roma. E cada vez mais ele chamava as pessoas para a palavra. Mas o Papa Leão X, naquela época, que não era um sacerdote, interessante, ele era um militar, ele era na verdade, um político. E naquele momento, o Papa, ele desenvolve, ele amplia as indulgências, e como os irmãos já sabem, trouxe uma série de problemas, mas especialmente para os fiéis de Lutero, porque Lutero pregava a salvação pela fé. Mas o irmãozinho chegava lá, não, eu acabei de comprar aqui de Tetzel uma indulgência, e eu e minha família já estamos garantidos, nós não iremos passar pelo purgatório. Então, esse tipo de ensino mexeu com Lutero, e foi a partir daí que ele escreveu, então, as suas 95 teses. Interessante que o Papa Leão X, ele não geralmente brigava por questões teológicas, mas essa questão aqui, sobre as indulgências, mexeu diretamente no bolso do Papa, diretamente nas finanças da Igreja Católica. E por isso, ele foi tão perseguido. Muito mais do que outros que falaram até coisas mais agressivas nesses dias, né? Outros acadêmicos que também falaram e fizeram teses contra a Igreja Católica, não foram tão perseguidos quanto Lutero. Mas, Lutero, ele vai avançar, já aí praticamente chegando ao final, ele vai ter uma coragem diante da oposição. E essa coragem, exatamente para atacar as indulgências. E nesse ataque que ele vai fazer, o que ele tem em mente é exatamente a palavra de Deus. Que se a palavra de Deus ela não atinge o coração das pessoas, se essas indulgências elas estão afastando as pessoas da fé bíblica, da fé verdadeira, então ela precisa ser combatida. Eu trouxe um trecho de um pequeno filme de Lutero, bem pequenininho, mas exatamente para mostrar o que Lutero falou na Dieta de Worms, exatamente trazendo o poder das Escrituras. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Se não está saindo o áudio. Mas não tem problema não. Mas vou tentar expressar o que ele diz. Exatamente que a consciência dele não poderia ser atingida. Mesmo que fosse contra o Papa, mesmo que fosse contra os reis daquela época, se a palavra de Deus é que dita o que é certo, se a palavra de Deus é que diz o que é correto, ele não pode ir contra a sua própria consciência. Então, diante disso, ele vai ser então excomungado, ele vai ser considerado herege, inclusive planejam a própria morte dele. Mas, chegando aí no último passo, pode passar, Rony. E que é o passo final aí na jornada de Lutero. Lutero então vai ser sequestrado, vai ser mais sequestrado pelos seus aliados. E ele fica ali num retiro, meio que obrigatório, mas nesse tempo é onde ele vai ser muito mais atuante nas suas escritas. E onde ele vai fazer
talvez a sua principal obra, que é trazer a Bíblia direto para o dialeto alemão daqueles dias, que as pessoas comuns conseguiam entender. Então, Lutero trouxe a Bíblia para o povo. E ele escreveu muito, não só isso, mas vários comentários sobre a Bíblia. E mesmo nesse retiro, as pessoas poderiam sentir o conforto, não o conforto de Lutero em si, mas o conforto do próprio Deus, que se revelava através da Bíblia, através de toda aquela transformação que estava acontecendo naqueles dias em Wittenberg. Então, pode passar, Rony. Ele teve, de fato, a confiança no poder da palavra. É essa confiança que deve nos mover também. Essa confiança de transformação que a palavra de Deus faz. E aí, nós podemos observar que através desse esforço, que não foi só de Lutero, mas ele encabeçou, houve um avivamento espiritual que se espalhou por toda a Europa. Vários e vários países, várias comunidades puderam ter a Bíblia de maneira inteligível, agora acessível a eles, coisa que era restrito apenas aos monges, a um determinado grupo intelectual. Não, agora o homem simples, podia ser o carpinteiro, podia ser o pedreiro, podia ser qualquer pessoa, era incentivada a ler as Escrituras, incentivada a ter uma transformação na sua vida, a conhecer a fé que transforma o coração do pecador. As 95 teses serviram para espalhar as ideias reformistas. E, finalmente, o império absoluto da Igreja Romana estava arruinado, estava ruindo diante do poder da palavra de Deus. Então, lembra que eu falei do ciclo da reforma, que a gente pode observar na própria Bíblia? Aconteceu de uma forma também com Lutero. A Bíblia sequestrada ali por um grupo, pela própria Igreja Romana. Então, se levanta líderes, no caso Lutero foi um deles, e houve então um confronto, e Lutero também, por diversas vezes, confrontou e foi quase levado à morte, mas ele conseguiu libertar do cativeiro da palavra, libertar exatamente daqueles sequestradores que não traziam a palavra direto para o povo. E aí houve, sim, pessoas que começaram a reconhecer os seus próprios pecados. E a partir daí, o movimento reformista cresceu, vieram depois os puritanos, vieram depois os anglicanos, outros grupos que reforçaram ainda mais o poder da palavra e o avivamento que vem por meio desta palavra. E Lutero, então, para a gente já praticamente fechar, ele vai dizer o seguinte: jamais em todo o mundo se escreveu um livro mais fácil de compreender do que a Bíblia. Comparado aos outros livros, é como um sol em contraste com todas as outras luzes. Não vos deixeis levar a abandoná-la sob qualquer pretexto da parte deles. Se vos afastardes dela por um momento, tudo estará perdido. Porém, podem levar-nos para onde quer que desejem. Se permanecerdes com as Escrituras, sereis vitoriosos. Meus irmãos, o que a palavra tem feito no seu coração? Ela de fato tem
transformado a sua vida, transformado a sua conduta? Você tem confrontado a palavra com a sociedade da nossa época? Há pouco tempo, poucas décadas atrás, nós tivemos um grave problema com a teologia liberal, que até hoje existe de uma certa forma. Nós aqui, nossa igreja, fruto do movimento fundamentalista, Batista Regular, que pode ter alguns problemas, pode ter algumas dificuldades, mas o seu cerne é: vamos voltar para as Escrituras. Vamos interpretar as Escrituras como verdadeiramente palavra de Deus. Meus irmãos, esse fogo, esse desejo por conhecer as Escrituras não pode acabar. É um dever nosso. E Deus nos dará ferramentas sempre para que a palavra, ela transforme as nossas vidas e a nossa sociedade. Só para a gente fechar, o que Lutero falou é exatamente de uma outra forma com o que está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Vamos orar. Senhor, Santo Deus, somos gratos ao Pai pela Tua palavra, por esta palavra transformar o coração do pecador, fazer este milagre que é maior do que todos os outros milagres. A Tua palavra jamais pode ser cativa de ninguém ou de um grupo. A Tua palavra tem que ser espalhada, tem que ser incentivada para que seja lida. E não só lida, mas que seja vivenciada, praticada. Nos ajuda, Senhor Deus. Somos tão pecadores. Esses próprios reformadores, que nós temos até uma tendência de exaltar, também foram pecadores, de uma forma, até erraram em muitos momentos. Mas, Senhor, sabemos que somente a Tua graça que pode nos transformar. Nos ajuda, ó Pai, mesmo que sejamos hoje negligentes quanto a esse sentido. A palavra é a base da reforma. Sem a palavra não há transformação. É isso que te pedimos, Senhor Deus, nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.